Minuto Bola. Está começando agora mais um programa Minuto Bola, na apresentação de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. E no programa debateremos sobre os resultados da 16ª rodada do Brasileirão, que foi jogada nesse fim de semana. Bom, vamos então aí começar nosso programa e vamos aí passar os resultados aí desta rodada de Brasileirão para você ouvinte. Começando com jogos de sábado, o São Paulo ficou no empate por 2-2 com o Atlético Paranaense no estádio do Morumbi. Jogando no Serra Dourada, o Atlético Goianiense passou pelo Santos com uma vitória por 2-0. No Parque do Sabiá, o Cruzeiro aí conseguiu uma grande goleada sobre o Avaí, ficou 5-0. E o Botafogo venceu o América Mineiro por 4-2 no Engenhão. Já no domingo, no Pacaembu, o Corinthians deixou escapar a vitória no finalzinho e ficou apenas no 2-2 com o Ceará. Em São Januário, o Vasco venceu o Palmeiras por 1-0. Figueirense e Flamengo empataram por 2-2 no Orlando Scarpelli. No Couto Pereira, o Coritiba aplicou um 3-0 no Atlético Mineiro. No Olímpico, o Grêmio venceu o Fluminense por 2-1. E finalizando os jogos do domingo, Bahia ficou no empate por 1-1 lá no estádio do Pituaçu. Contra o Internacional. Pois é, bem lembrado, Léo. E rodada curiosa, vocês não acharam? De certa parte, né? Porque os 3 primeiros colocados, né, poderiam ter se isolado ainda mais na liderança do campeonato, mas desperdiçaram aí essa oportunidade e permaneceram onde estavam, né? O São Paulo, por exemplo, no sábado enfrentou o Atlético Paranaense e ia sofrendo sua terceira derrota em pleno Morumbi, quando aos 45 do segundo tempo o Rivaldo marcou pro tricolor e amenizou, né, o sofrimento dos torcedores que estavam ali assistindo ao jogo, mas que não pouparam os jogadores e a comissão técnica, né, das vaias. Eu até acho que a torcida tá certinho em ter vaiado. Quem discorda disso é o técnico Adilson Batista. Ele se lembrou do fato de que praticamente o time que jogou pela Sul-Americana jogou no sábado, ao contrário do Atlético Paranaense, que poupou jogadores na outra competição e entrou com força máxima contra o tricolor. Desculpa dele. É verdade, Léo. E a torcida do São Paulo tem que ver se vaiar é realmente o correto nessas horas. Ver se então ou não com a razão. Porque se a real intenção desses jogadores for o melhor para o clube, apoiar é o que eles devem fazer, né, Vitor? Pois é, Daniel. Eu creio que estes torcedores querem a saída do Adilson Batista, né, porque não confiam no trabalho dele. Teve passagem pelo Corinthians, Santos, até mesmo pelo Atlético Paranaense e não foi passagens boas, né? E já o Atlético Paranaense segue na zona do rebaixamento, né, deixou escapar a chance da vitória e sair do Z4, mas isso não mudou o humor dos jogadores atleticanos. Até mesmo deixaram escapar a vitória, mas o empate foi um excelente resultado, né, contra o São Paulo, terceiro colocado aí do Campeonato Brasileiro, e o Atlético Paranaense é o 18º. Bem lembrado aí, né? O Atlético Paranaense em 18º com 13 pontos e o São Paulo está na terceira colocação com 32 pontos. Pois é, e agora só fazer um questionamento a vocês dois sobre essa questão, né, do Adilson Batista. Vocês acham que ele tem a razão de não concordar com as vaias dos torcedores, ou os torcedores estão certos? Olha, eu já até adiantei Vitor, por a razão que os torcedores têm de ter vaiado, pois o time simplesmente deixou de escapar uma vitória em casa e, pelo andar da carruagem, que foi a rodada, teria dado a liderança ao São Paulo. Tudo bem que o Corinthians também empatou, o Flamengo empatou, mas não custava nada, o São Paulo fazia parte dele. E você, Daniel, você acha que o Adilson Batista ele tem currículo para ser comandante do São Paulo? Olha, ter currículo ele tem, Vitor, mas foi essa coisa, né? Empatou com um time que estava na zona de rebaixamento. E jogando em casa contra um time que tá ali no Z4 é para tentar ganhar 3 pontos e também, no caso do São Paulo, tentar se aproximar ali de Corinthians e Flamengo para tentar chegar à liderança. É verdade. Na minha opinião, eu acho que Adilson Batista ele não é técnico bom o suficiente para estar no comando do São Paulo. Isso mostrou, o currículo dele já mostra que ele não é bom o suficiente, porque no Atlético Paranaense ele passou, não fez boa coisa, no Santos, no Corinthians, na minha opinião, ele estragou o Corinthians, né? No ano passado, foi na minha opinião, dos culpados pelo Corinthians não ter sido campeão. E
Ele Cruzeiro, treinou... no Cruzeiro também, pra mim, ele não era um bom técnico. Ou seja, ele treinou boas equipes, mas não obteve êxito com resultados. É verdade. Bom, a gente vai pro break agora e daqui a pouco a gente volta com mais programa Minuto Bola. O Minuto Bola volta já. O quê? Uma rua sem lixo? Ah, eu não acredito. Será que tem alguém olhando? Eu vou jogar isso no chão só pra ficar igual às outras. O acúmulo de lixo nas ruas causa a proliferação de ratos e insetos que propagam várias doenças. O lixo também entope bueiros e provoca inundações. Não seja inconsequente, não jogue lixo no chão. Essa é uma dica da turma de PP da FAESA. Voltamos a apresentar o Minuto Bola. Bom, vamos voltando aí com o nosso programa e vamos falar um pouquinho de Corinthians e Ceará. No Pacaembu, né, o líder acabou ficando aí no empate e o resultado aí que acabou ajudando aí Flamengo e São Paulo na luta pela liderança. Mas o Corinthians poderia ter ganhado esse jogo, né? Poderia mesmo, Daniel. Porém, né, acabou sofrendo um gol aí aos 39, um gol aos 39 do segundo tempo, né? Isso fez com que a tabela continuasse da mesma forma, né? Pelo menos os três primeiros ali, já junto com o Flamengo e São Paulo, né? Também empataram. Pois é, e o jogo, Léo? O que você achou de interessante e pode destacar? O destaque é realmente, além dessa grande bobeira, né, do Corinthians, de ter deixado escapar a vitória no finalzinho, eu faço dois destaques. A bobeira também, que deu no gol de empate do Ceará, que se originou de uma cobrança de lateral. A zaga ali simplesmente dormiu. Mas também um destaque bom, né, do Corinthians, que foi o golaço que fez o Alex. Que chute que ele acertou, rara precisão. E o outro que fez gol também é o Paulinho, que se igualou na artilharia do time junto com o Liedson e o William, agora com 5 gols. Exatamente, Léo. E com esse jogo aí, os atacantes chegam ao segundo jogo consecutivo sem marcar gols, né? Teve aí o Liedson, que voltou a jogar depois de uma lesão, e o William novamente não acabou agradando. Como você também estava falando do Paulinho, Léo, seu companheiro de posição quase prejudicou seu time, né, Vitor? Pois é, Daniel, exatamente, né? O STJD iria punir o Corinthians, né, por uma escalação irregular do volante Ralf, né, perderia 4 pontos por isso, porém o procurador do STJD, o Paulo Schmidt, descartou essa possibilidade, né? Se o Timão perdesse esses 4 pontos, iria prejudicar muito o time no campeonato, né? Perderia a liderança, né? E o goleiro Júlio César, ele disse que a fase do Corinthians não tá muito boa, né? Disse que o Timão ainda tá na liderança por sorte, né? Porque nesses últimos 18 pontos disputados, o Corinthians apenas garantiu 6 pontos. Então, o Corinthians realmente não tá numa fase muito boa. E vem com 2 empates seguidos. No caso aí, Atlético Paranaense e o Ceará. Pois é, vamos pro jogo então, Palmeiras e Vasco, né, Léo? Você aí que tá a cargo desse jogo. Vambora então, Vitor. Seguindo então com o programa, o nosso papo agora se rende a esse confronto. E se ambos soubessem antes da partida a tamanha importância desse jogo, com certeza teriam jogado como se fosse a primeira grande decisão que tinham no Brasileiro. Teriam mesmo, Léo. Eles aí que começaram a rodada dividindo o 4º lugar e os 3 primeiros aí acabaram tropeçando, né? Coincidentemente, todos empataram seus jogos, né, de 2-2. Ou seja, era a chance de se aproximarem ainda mais do Corinthians, Flamengo e São Paulo, não é verdade? Com certeza, Vitor. Aparecer ali no retrovisor, né? E o Felizardo, no fim das contas, acabou sendo o Vasco da Gama. O Cruz Maltino venceu por 1-0, segue em 4º lugar, agora com 30 pontos, enquanto que o Palmeiras, com a derrota, foi ultrapassado pelo Botafogo, que venceu no sábado e fechou a rodada na 6ª colocação. O Palmeiras acabou em 6º. Verdade. E do gol o gol que deu a vitória ao Vasco, Léo, tem um destaque pelo fato do autor, né, ter aprendido com um colega de equipe ali. Exatamente, Vitor. Foi um golaço de falta marcado por Bernardo, no melhor estilo Juninho Pernambucano, que joga até na mesma posição do garoto, constantemente luta por ser titular. Mas não custa nada vermos esse aprendizado, que é sempre muito bacana, né? O Juninho com certeza deve ter notado a bela qualidade que tem o Bernardo de cobrar faltas, e ele passou umas dicas.
Aí você junta aí o talento de cobrar faltas com as aulas aí de um dos melhores professores do mundo. Só pode resultar em um golaço mesmo. E o Bernardo até disse, Léo, que bateu a falta meio que imitando o jeito do Juninho cobrar, e dedicou esse gol a ele. E assim se for, né, mais um duelo entre Vasco e Palmeiras, mais uma vitória do Vasco. E ainda teremos outro confronto das duas equipes pela Sul-Americana na quinta-feira, né? Será a última chance do Alviverde imponente levar o melhor sobre o gigante da colina. Depois desse confronto, só no segundo turno do Brasileirão para poder ter outro. Bom, e por aqui fica mais um programa Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por acompanhar mais um podcast do programa. E no programa de amanhã vamos discutir aí sobre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você ouviu o programa Minuto Bola nas companhias de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. E na gravação de Arnaldo Tavares e orientação e supervisão de Ezio Pessalho. Programa Minuto Bola.